Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia, e vamos verificar o número da nossa aula. Temos aí a nossa aula de número 20, com o objeto de conhecimento, características da população brasileira. E o detalhamento, nós iremos verificar os movimentos migratórios, tanto internos quanto externos. Então, essa é a nossa aula de número 20, vamos aí a mais uma aula de Geografia. Muito bem, então vamos iniciar observando os movimentos, e aí nós temos os movimentos migratórios internos e externos. Então vamos diferenciar e conhecer, também relembrar o conceito de migração. O que seria a migração? Nada mais é que o deslocamento da população, né? Ou o deslocamento de indivíduos, tá bom? De uma região para outra, ou até mesmo de um país para outro, tá bom? Então, quando acontece esse deslocamento da população, da sociedade ali, ou do indivíduo, como a gente colocou aí no conceito para vocês, então ele está migrando, tá bom? Se ele saiu ali da sua cidade para uma outra cidade, veio aqui, por exemplo, para a capital, para Manaus, em busca de emprego, de estudar. Então, a gente vai ter ali vários fatores, né, que vai fazer com que aquela pessoa se desloque, que ela se movimente ou que ela migre, né, de um lugar para o outro, ou até mesmo de um país para o outro, tá bom? E aí a gente vai observar quais são esses possíveis fatores, certo? Temos aí que quando esses deslocamentos eles ocorrem no interior de um país, tá bom? Então aqui a gente tem esse movimento, esse deslocamento, né? Ele recebe o nome de migração interna, certo? Ou nacionais. Então ocorreu a migração dentro do próprio país, saiu ali da sua cidade, foi para uma outra cidade, ou então saiu do seu estado e foi para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, então nós vamos chamar de migração interna. Quando isso ocorrer entre países, trata-se de uma migração que nós vamos denominar de migração externa ou internacional. Então a gente já tem aí a principal diferença. Então eu me desloquei, eu saí de Manaus e fui para um outro estado. Vou, por exemplo, para São Paulo. Então, eu vou denominar isso de uma migração interna, porque ela está ocorrendo dentro do país, certo? Quando ela ocorre fora do meu país, então é uma migração externa, certo? E aí temos também, olha, dois conceitos para a gente não confundir, então a gente vai diferenciar emigração, escrito com inicial ali da letra E, e imigração. Então, a gente vai observar, a emigração é quando há saída de pessoas de seu país de origem, tá bom? Então, se eu saio do Brasil, estou indo ali para a Itália, então eu estou emigrando. Quando eu chego lá na Itália, eu estou aqui, olha, imigração, né? Imigrando, porque eu estou entrando em um país diferente, tá bom? Então, eu já saí do Brasil, eu sou imigrante, a partir do momento que eu chego lá na Itália, eu vou ser uma imigrante. E o inverso também, tá bom? Da pessoa sai ali do país de origem, que é, por exemplo, a Itália, chegou aqui no Brasil, ela está imigrando no Brasil. Lá na Itália, ela está emigrando, porque ela está saindo do país de origem. Então, a gente não pode confundir esses dois conceitos. Então, eles têm aí conceitos diferentes e também a escrita, tá? Emigrante e imigrante com I, certo? Vamos verificar agora alguns fluxos migratórios. Aí a gente vai observar inicialmente a imigração forçada, e nós temos esse deslocamento, essa movimentação, tá bom? Aí no caso dos africanos escravizados durante os séculos XVI e também os séculos XVII. E aí nós temos duas regiões, né, duas importantes capitais, né, tanto Salvador quanto Recife, tá bom?
Então, aqui a gente tem duas cidades que foram os principais portos aqui de entrada de africanos escravizados, né? Que eles eram trazidos aqui à força. Então, isso vai caracterizar essa imigração forçada, tá bom? Então, a gente tem aí no mapinha, a gente vai verificar mais à frente um pouco desse fluxo e depois, após os séculos 16, 17, a gente vai observar também um outro fluxo, né? Não mais ali para Recife e Salvador, mas sim para o Rio de Janeiro, tá bom? E aí a gente tem várias situações que ocorreram durante esse período, né? Onde a gente tinha aí alguns dos principais fatores, né? Que faziam com que trouxessem ali os escravos para o Brasil, para serem escravizados, trabalhar ali nas atividades da pecuária, da agricultura, da mineração, do extrativismo. E aí nós temos que esses escravos eles eram capturados pelos mercadores, tá bom? A gente vai verificar mais à frente. Eles eram capturados por mercadores lá no continente africano, tá bom? Então eles eram vendidos aos portugueses naquele período onde a gente tinha ali as capitanias hereditárias, quando os europeus, né, principalmente os espanhóis e os portugueses, chegaram aqui no Brasil, e aí inicialmente eles exploravam a mão de obra, escravizavam, né, a mão de obra indígena, e depois eles começaram a capturar ali os africanos e trazer para o Brasil também para explorar a mão de obra, né, e sem condição nenhuma, até mesmo no transporte, né, as condições bem precárias no qual eles eram trazidos, tá bom? E comercializavam as pessoas nos portos brasileiros, né, justamente ali para fazendeiros, donos ali, os latifundiários, né, para a mão de obra escrava, tá bom? E quando chegavam aqui, muitas das vezes trazidos também, né, no intuito de oferecer uma melhor qualidade de vida, mas não era o que acontecia também, né? O mesmo que ocorria ali no transporte precário, muitas pessoas também acabavam morrendo durante esse transporte que duravam dias, né, naqueles navios negreiros, onde eles eram trazidos, inclusive, ali nos porões desses navios, sem condições nenhuma. E quando chegavam aqui, eram escravizados também, a moradia era muito precária, não tinha acesso ali à educação básica, saúde, a nada. No mapa, a gente vai verificar um pouco das áreas de origem, tá bom? E destino. Então, como a gente pode observar, a gente tem aí em destaque o continente africano, né? E alguns países, como a Guiné, a Nigéria, Congo, Angola, algumas das regiões, e também o fluxo, tanto para o continente europeu, né? Ali para Portugal, principalmente, para ali o continente americano, tanto a América do Norte, a gente observa esse fluxo, principalmente saindo aqui da Guiné, tá bom? Para Portugal, e aqui em direção à América do Norte e também para a América Central, ali no caso do Caribe. Mas o que a gente quer verificar é esse fluxo ocorrendo durante os séculos XV até o século XIX, meados do século XIX, a gente tem esses fluxos e as portas de entrada que a gente verificou, né? Aqui a gente tem Recife e também Salvador, tá bom? E essa parte mais ao sul do continente africano, né? Algumas dessas regiões. Aí a gente vai verificar agora no textinho que essas pessoas elas eram capturadas, onde atualmente, olha, nós temos aqui a Angola e também a Nigéria, tá bom? Até mesmo por conta da regionalização, da divisão do território africano, né, que ainda estava ocorrendo, porque a gente tinha ali o processo de descolonização nesse período no continente africano, tá bom? E posteriormente, né, entre os séculos XVIII e XIX, a gente já vai observar um outro fluxo, uma outra porta de entrada, né, de africanos escravizados, que a gente viu ali no mapinha, que foi o Rio de Janeiro, que a gente vai verificar aqui, olha. Aí a gente tem esse fluxo depois, vindo dessa região mais aqui ao sul do continente africano, nos próximos séculos para o Rio de Janeiro, tá bom? Com o predomínio dos originários, tanto ali da região que a gente verificou da Angola, da Nigéria,
nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII e XIX, atualmente é onde ocupa ali a região de Moçambique, tá bom? Então, esses foram alguns dos principais fluxos migratórios que a gente vai observar aí no Brasil, e os fluxos vindo também de outras regiões, né? A gente tem o fluxo migratório da chegada dos europeus, né, para as regiões do Brasil, e depois a gente tem ali o período onde ocorre esse fluxo migratório da África para o Brasil, certo? Aí nós temos a imigração livre, a chegada dos imigrantes, né, ao Brasil, principalmente aí nós temos os fatores, né, que são os fatores atrativos, o que é que vai fazer com que eu saia do meu local para uma outra região, para um outro país, né? Nós chamamos de fatores atrativos. Aí aqui no caso a gente tem, olha, em busca de trabalho e também em melhores condições de vida. Então, isso são os chamados de fatores atrativos, né, que vai fazer com que aquela população ela se sinta atraída, tá bom? Então, a gente tem o trabalho, melhores condições de vida, estudo, né, entre outras condições. Então, isso ocorreu de maneira particularmente intensa, aí isso a gente vai observar aqui em meados do século XIX e também do século XX, quando muitos europeus e também os asiáticos, eles chegam ao Brasil, tá bom? Então, isso nós chamamos de imigração livre. Então, ele vai sair ali do país, certo? Do seu país, no caso dos países europeus, dos países asiáticos, em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, tá bom? Então, essa não é um processo, né, um fluxo migratório que a gente chama ali de um fluxo ou de uma migração forçada, no caso dos africanos, tá bom? Ela vai ser diferente, é uma imigração chamada de imigração livre, certo? E aí temos também, na imigração livre, a gente vai observar que na última década, os principais grupos imigrantes que tem aqui no nosso país, tá bom? No Brasil, a gente tem aí, olha, como destino, né? Nós encontramos aqui, olha, os haitianos, os venezuelanos, os bolivianos, e também pessoas vindas da Colômbia, da Argentina e também chineses, buscando também os fatores que denominamos de fatores atrativos, tá bom? Oportunidades de trabalho e também melhores condições de vida. Em contrapartida, muitos brasileiros também se tornaram emigrantes, tá bom? Eles saíram do seu país de origem, né, e se mudaram aí para outros países, que a gente vai verificar agora na imagem, o Brasil no exterior, né? E aí nós temos os principais países, tá bom? Nós temos aí em destaque, né, as 10 maiores comunidades recebendo ali os imigrantes, no caso os brasileiros, tá bom? Nós temos os Estados Unidos, o Canadá, Paraguai, Portugal, ali já na Europa, né? Nós temos Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália, França, Alemanha e aqui do outro lado a gente tem, olha, o Japão, tá bom? No nosso mapinha. E aí nós temos os números, né? Desse fluxo migratório de brasileiros do ano de 2009, com um pouco mais de 3 milhões de imigrantes. Em 2010, com também um pouco mais de 3 milhões e 100. Em 2012, a gente já tem aí uma queda, né, com quase 2 milhões. Em 2013, aumentou esse fluxo migratório. 2014, 2015, 2016. E em 2020, esse maior fluxo, tá bom? Com mais de 4 milhões de imigrantes, certo? Indo aí para esses países que a gente colocou em destaque, principalmente ali para os Estados Unidos, certo? E aí a gente observa também diversos outros países do continente europeu, observando esse fluxo migratório para essa região. E nós observamos também os fatores atrativos aí, né? E fatores repulsivos, né? Que fazem com que as pessoas acabem saindo do Brasil e indo para outros países, tá bom? Que podem ser falta de oportunidades de emprego, questão do estudo, a violência também é um outro fator, né, que faz com que as pessoas acabem migrando para até mesmo outros países.
E aí nós temos as migrações brasileiras internas agora, observando um pouco dos fatores históricos, certo? A descoberta de ouro, por exemplo, em Minas Gerais, em Goiás, em Mato Grosso, durante o século XVIII, aí a gente vai observar esse fluxo migratório, né? Principalmente aqui as pessoas de São Paulo e também de diversas regiões ali da região Nordeste, tá bom? Então a gente observa esse fluxo migratório, né? Em busca de melhores condições de vida, de trabalho, né, devido à descoberta de ouro nessas regiões. Já no século XIX, as migrações que vão se destacar, e também início do século XX, a gente tem a atividade da borracha, tá bom? E isso é um fator aí atrativo, né? No caso aqui, atraiu principalmente aqui os nordestinos para a Amazônia. E no auge da economia cafeeira também a gente tem ali um outro fluxo migratório dos nordestinos, dos mineiros, que vão se dirigir tanto para São Paulo e também para o Paraná. Então, são alguns dos fluxos que a gente observa. Nas migrações internas, ainda na década de 50 e década de 70, a gente vai observar que o Nordeste, a região do Nordeste foi a principal região de repulsão, ou seja, as pessoas vão sair ali da região, tá bom? Então, elas vão em busca de melhores condições de vida, e aí nós consideramos esse fator de repulsão, tá bom? E aí, quais são esses fatores de repulsão, né? Que fazem com que as pessoas queiram ir para outros lugares, né? Se sintam atraídas por outras regiões. A gente tem a baixa oferta de emprego, aqui é o baixo rendimento da população, também a gente observa, a questão climática, né? Da própria natureza, no caso aí as secas no sertão também pode ser considerado um fator de repulsão, tá bom? Ou um fator repulsivo, entre outros fatores, tá bom? Como a violência que eu coloquei para vocês, né? Seria também considerado um fator repulsivo. E aí a gente observa o processo de industrialização na região sudeste, principalmente aqui São Paulo e Rio de Janeiro. Temos também, olha, a construção de Brasília, né, que durante essas décadas de 50 a 70, a gente vai observar esse fluxo migratório maior ali na região nordeste, das pessoas indo para a região sudeste, no caso aí devido à construção de Brasília, na região centro-oeste, que atraíram muitos migrantes, tá bom? Em busca de melhores condições de vida. Então, a gente tem diversos fatores aí que são os fatores atrativos e a população saiu ali do Nordeste devido aos fatores repulsivos que a gente observou. Vamos agora aos mapinhas observar esses fluxos, tá bom? Aí nós temos os principais fluxos migratórios entre as décadas de 50 e 70. E aqui, olha, a gente observa na região Nordeste esses maiores fluxos migratórios, né? Aí nós temos a construção de Brasília, a industrialização aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Observando esses maiores fluxos migratórios, tá bom? Entre outros fluxos, né? A gente observa do Rio Grande do Sul aqui para o Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná aqui para a região de Rondônia, né? Do Nordeste também para ali a região da Amazônia, Pará, Amazonas. Então, nós temos a chegada dessa setinha para onde a pessoa está se deslocando, tá bom? Então, a gente observa aí esses fluxos. Vamos agora para as próximas décadas. A gente tem aí da década de 70 até a década de 90. Observe que esse fluxo ele já está ali um pouco mais diferenciado do que a gente observou, né? A gente já tem um fluxo intenso para diversos outros estados. Anteriormente, na década de 50, 60, 70, a gente tem um fluxo bem concentrado, né? E depois a gente observa outras atividades econômicas se desenvolvendo em outras regiões. A gente ainda tem também ali a questão da borracha, né? No estado do Acre, principalmente, na Amazônia. E aí a gente observa esse fluxo bem intenso entre a década de 70 e também a década de 90. E também observando
a industrialização de algumas regiões, certo? No próximo mapinha, nós temos as migrações na década de 90. Observem que a gente tem algumas setas, que elas estão aqui no caso dessas duas, olha. A gente tem aqui tantas pessoas saindo do Mato Grosso e retornando, tá bom? Então, a gente tem ali esse processo de saída do seu estado, tá bom? E também de retorno. Então, a gente observa durante esse período, na década de 90, né? Esse fluxo bastante intenso. E a gente também tem aí em destaque um fluxo bastante intenso que a gente vai observar na região Nordeste aqui para São Paulo, tá bom? Então, a gente vai observar esse outro fluxo migratório. E também diversos fatores, né, que vai fazer com que a população acabe migrando, tá bom? Os fatores atrativos e também os fatores repulsivos. E fluxos migratórios também bem intensos no Nordeste, devido às atividades da indústria, né? E aí a gente tem um panorama geral da década de 50 até a década de 70, e aqui nós temos de 50 e 60 as setinhas em azul, né? No caso ali do Rio Grande do Norte para o Maranhão, da região Nordeste aqui para a Amazônia, para o Mato Grosso, tá bom? Já na década de 60 e 70 são as setinhas que estão na cor em amarelo, tá bom? O fluxo migratório bem intenso, né? Da região Nordeste para a Amazônia e também para a região Sudeste, certo? Vamos falar agora da migração intrarregional. Aí a gente vai verificar os conceitos. A intrarregional, ela é relativa à migração a pessoas dentro de uma mesma região, tá bom? Por isso que o nome, olha, intrarregional. E no mapinha, a gente colocou em destaque apenas a região norte, né? Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. E elas podem ocorrer entre as unidades de federação da mesma região ou da mesma localidade, tá bom? Para uma mesma unidade da federação. No caso aqui, olha, o fluxo migratório a gente observa do Amazonas para o Pará. E aí a gente tem a setinha, olha. Saiu do Amazonas e foi aqui para o Pará, tá bom? Igual a seta que a gente colocou em destaque. Então, quando esse fluxo ocorre, nós podemos denominar de migração intrarregional. Temos também a migração interregional, então é diferente aí. Nós temos a intra, que é na mesma região, tá bom? E a interregional, que corresponde à migração de pessoas de uma região para outra. Aí no mapinha a gente colocou em destaque a seta, olha, saindo da região Sudeste, aqui, olha, São Paulo, e está indo para qual região? Ela está direcionada para a região Nordeste, tá bom? Então, a gente vai chamar essa migração de interregional. Migração, aí esse fluxo migratório das pessoas, né, de uma região para outra. Quando ela ocorre numa mesma região, a gente tem aqui este conceito, tá bom? De intrarregional, como a gente observou aí no mapinha, do Amazonas para o Pará. Saiu de uma região para outra, no caso aí do Sudeste para o Nordeste, nós temos a interregional, certo? Nós temos agora as migrações internas, aí a gente vai observar um pouco desse fluxo migratório. Nós temos aí um pouco desse fluxo ocorrendo na década de 70 e 90, a gente já até viu ali alguns mapinhas, né, esse fluxo populacional do Nordeste para o Sudeste, né, um fluxo bem contínuo que a gente observou durante todos esses períodos. Nós temos também um fluxo de imigrantes do Sudeste, da região Sul e Nordeste, para as regiões que a gente observou nos mapas, né, tanto para Centro-Oeste quanto a região Norte. No caso, para a região Centro-Oeste, a gente pode destacar a construção de Brasília, nós temos ali as atividades que vão se desenvolver também da pecuária. Para a Amazônia, a gente tem ali a atividade da borracha, né, que acabou gerando desenvolvimento para a região. E vários fatores contribuíram para esse fluxo migratório, né, para essas migrações. Aqui a gente pode destacar a construção de rodovias, os incentivos também dos governos, tanto do
governo estadual quanto do governo federal, né? E aí a gente pode destacar a doação de lotes de terra para a prática da atividade da agricultura, né? Que foi desenvolvido aí pelo governo tanto estadual ali do estado ou até mesmo pelo governo federal, tá bom? Aí nós temos as descobertas, né, de alguns minérios, como o caso aqui do ouro, do diamante, em Roraima, e o avanço da atividade também do setor primário, da agricultura e da pecuária, né, a expansão da fronteira agropecuária. Então, essas são algumas das atividades que a gente pode destacar, que são considerados aí os fatores atrativos, tá bom? No mapinha, nós iremos observar um pouco desse fluxo migratório e aí nós temos a direção predominante, tá bom? Então, é para onde a seta está nos direcionando. E aí a gente observa tanto para a região aqui centro-oeste, né, a chegada dessas setinhas, e aqui para a Amazônia, para a região norte ou para a região amazônica, certo? Na década de 90 até o ano de 2010, a gente vai observar um pouco desse fluxo populacional, e aí a gente observa esses fluxos e denominamos de migração de retorno, tá bom? Então, anteriormente, nós tínhamos os fluxos populacionais que mais despertavam ali a atenção, né? São os de volta aos locais de origem. Então, as pessoas acabam retornando ali para onde elas moravam, tá bom? Então, a diminuição substancial do tradicional fluxo que a gente observou aí Nordeste, Sudeste, ocorre devido à existência de programas sociais, né? Aí a gente tem o Bolsa Família, o crescimento econômico também, porque a gente tem o desenvolvimento da região, né? No caso ali do Nordeste, da indústria, na prestação de serviços, da região. Então, isso acabou se tornando o que anteriormente nós tínhamos um fator repulsivo, a gente tem ali naquela região agora um fator atrativo, então a população ela acaba ali retornando. No mapinha, a gente também observa os fluxos, e aí nós temos esses fluxos e os direcionamentos dele, tá bom? No caso aí a gente observa durante essa década de 90 até o ano de 2000, um fluxo aqui para a região Nordeste, um fluxo de retorno, tá bom? Vamos agora aos tipos de migrações. Nós temos aí êxodo rural, que a gente inclusive fala bastante, né? Ou migração cidade, que é o principal movimento populacional interno do Brasil, tá bom? Então, aqui a gente observa esse processo da saída do campo aqui para a cidade, tá bom? As migrações temporárias, que elas vão se caracterizar pelo deslocamento, né? De indivíduos para localidades onde há trabalho durante um tempo. E aí a gente vai denominar de migração aqui temporária. Então, ela vai passar um tempo ali naquela cidade, porque de repente tem um trabalho, apareceu ali só durante um período, e depois ela vai retornar para o seu lugar de origem, tá bom? Para a sua cidade de origem. Então, a gente denomina de migração temporária. E aqui, olha, a gente também tem um outro processo, um outro fluxo, que é a migração pendular, que é o deslocamento populacional diário. Então, ele ocorre todos os dias. Então, o que acontece? A pessoa vai e volta, tá bom? Então, é o deslocamento populacional diário de ida e volta. Por isso aqui o nome pendular, que corresponde ao pêndulo de um relógio, tá bom? E muitas das vezes o fator ali é trabalho, né? Ou até mesmo para estudar. Então, a pessoa ela vai para uma cidade ali próxima e no final do dia ela retorna. Temos agora a tabelinha para mostrar esses fluxos migratórios, né, ou as migrações, o motivo que a gente verificou, e aí a gente tem um panorama geral, né? Nós temos as atividades do extrativismo, das drogas de sertão, da borracha, os grandes projetos na região norte, né, que ocorreram, e o período, né, do século XVI, XVII, metade do século XX, que a gente observou. Nas regiões sul e sudeste, a gente tem as principais atividades, olha, atividade da mineração, da cafeicultura, atividade do setor secundário, porque a gente vai observar no Brasil esse processo de industrialização, que ele vai inicialmente estar ali mais nas regiões sul e sudeste. Na região centro-oeste, nós temos aí a mineração, a construção de Brasília, né, que inclusive no mapinha e também ao longo da aula a gente observou, tá bom?
A agricultura e também a atividade da pecuária, né, é um outro fator atrativo, onde a gente observa esse intenso fluxo migratório. Na região Nordeste, nós temos aí as atividades do turismo, da agricultura, da indústria, ao longo do tempo. E aí a gente observa esses fluxos migratórios lá do século XVII, século XVIII, século XIX, e até mesmo atualmente a gente consegue observar. Por isso que a gente colocou aí os séculos em branco, então a gente tem aí esses fluxos ainda ocorrendo nessas regiões, tá bom? Então são alguns dos fatores, certo? Então, essa foi a nossa aula falando um pouco desses fluxos migratórios para a gente entender um pouco mais da população brasileira.